Amém. Você está preparado para a palavra de Deus? Você está preparado para a palavra de Deus? Glória a Deus. Gostaria de ministrar nessa noite uma palavra com o título O Fator Herodes. Repita assim comigo: o fator Herodes. Mais uma vez, o fator Herodes. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo do número 7, no versículo de número 14. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 7, e o versículo é de número 14. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Glória a Deus. Mais uma vez. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Estenda a sua mão para cá, vamos orar, me abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra nessa noite. Que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor ecoe no mais íntimo dos nossos corações. E que possamos sair deste lugar tocados pela palavra e pela presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento aponta para um só lugar e para uma só pessoa. E essa pessoa é Cristo. Desde Gênesis, a Bíblia aponta para a obra de Cristo no Calvário. Falou através dos profetas, falou através de Moisés. Em Joel 2:28, e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Malaquias, o último versículo da palavra de Deus do Antigo Testamento diz assim: e naqueles dias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Em Isaías, por diversas vezes, nos diz que Ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que a Virgem daria à luz a um filho, seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Diga: Deus conosco. Emanuel não é um Deus distante, Emanuel é um Deus presente, é um Deus conosco. E isso tem ministrado, por mais simples que pareça desses dias falar sobre isso, isso tem ministrado de uma forma profunda no meu coração. Por quê? Porque Ele não é um Deus distante. Esses dias atrás eu fui convidado a dar uma palavra em uma empresa a qual eu presto serviço para a equipe de funcionários, e eu falei exatamente o que eu estou falando aqui agora. Esse Deus que é conosco, levanta, esforça-te e eu serei contigo, diz o Senhor. Esse Deus que é presente, esse Deus que não é ausente, esse Deus que não é distante, esse Deus que não está indisponível, mas esse Deus que está a todo momento disponível para mim e para você. Antigamente a religião plantou um pensamento na igreja. A religiosidade plantou um pensamento na igreja e quis colocar de novo homens entre pessoas e o Senhor. E que você só consegue ouvir a Deus através de um pastor, ou só consegue ouvir a Deus através de um padre, quando na realidade a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo, homem. Aleluia! Ele é o único mediador. A Bíblia diz que quando Ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
nos dando então acesso à presença do Senhor, tendo um Deus disponível e presente a todo tempo, sabendo que quando acordamos pela manhã, Ele estará lá. Quando estivermos dormindo, Ele estará nos abençoando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele trabalha para os seus enquanto dormem. Aleluia! Que coisa mais linda saber disso. Deus, através dos seus profetas, então, avisou que enviaria o Messias para salvar os homens. Messias é uma palavra hebraica para designar Salvador ungido de Deus. Diga: Salvador ungido de Deus. Em grego foi traduzido para Cristo. Cristo. Quando Jesus apareceu aos judeus, os judeus esperavam a vinda do Messias, como estava profetizado no Antigo Testamento. E de repente se inicia em Belém da Judéia alguns acontecimentos diferentes. Uma virgem foi visitada pelo Senhor naquele dia. De repente, nesses dias, algumas coisas incomuns, algumas coisas diferentes vão começar a acontecer na sua vida em nome de Jesus. Um período de 400 anos de silêncio sobre a terra. Entre Malaquias e Mateus existe uma página em branco. E essa página em branco representa um período em que o Senhor não falou. Em que os homens simplesmente viveram. Mas de repente, em Belém da Judéia, começa a acontecer algo diferente, algo esperado pelos homens, mas não compreendido por eles. O Senhor Deus Todo-Poderoso visita naquele dia uma virgem. E coisas que naturalmente seriam impossíveis de acontecer, começam então a realmente ser trazidas à existência naquele dia em Belém da Judéia. Talvez algumas coisas que estavam impossíveis de acontecer na tua vida já estão começando a acontecer nos lugares espirituais e nas regiões celestiais, no nome poderoso de Jesus. Existem algumas coisas que estão sendo liberadas, mas quando é liberada, lembre-se que uma virgem, quando visitada, precisa gerar. E existem promessas que já estão liberadas, mas precisam ser geradas pelos homens. Precisam passar pelo período de gestação. E agora sim, vamos ler o texto oficial da noite, Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto ele pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. Então José, sendo levado do sono, fez como o Senhor lhe ordenara e tomou para ele a sua esposa, e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui então vamos falar um pouquinho nesse momento sobre o nascimento de um milagre. Ele não nasceu de um relacionamento comum de homem e mulher, como nós sabemos que acontece. Mas Deus encontrou uma virgem e nela, de forma milagrosa, plantou uma semente que daria um fruto que transformaria todo o futuro da humanidade. Por causa desse acontecimento, queridos, nós estávamos condenados em nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte eterna. Mas então o Senhor, na sua soberana graça e misericórdia, elaborou um plano de redenção, muito antes, talvez, da fundação dos séculos. E nesse plano estava escrito que o seu filho um dia viria de um milagre extraordinário e resgataria o que tinha se perdido. E viria para dar vida e vida com abundância. Mas preste atenção nisso, porque milagres são gerados quando Deus encontra uma virgem. Milagres são gerados quando o Senhor encontra uma virgem. Como assim, pastor? Curas acontecem sempre que se faz necessário uma cura acontecer. Mas milagre que cumpre propósito só é gerado através do relacionamento entre o Senhor e uma virgem. E o que é uma virgem, pastor? É alguém que se santifica. É alguém que se purifica através do sangue do Senhor. Pessoas que renunciam o seu próprio estilo de vida para viver a vida do Senhor. Pessoas que podem dizer, como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, milagres que cumprem propósito são gerados num relacionamento entre o Senhor e alguém que se santifica. Talvez você viva de migalhas de milagres. Como assim, pastor? De uma cura ali, de uma cura lá. Mas milagre de verdade não é uma cura. Isso é um testemunho diante de uma necessidade. Mas um milagre de verdade é alguém começar a renunciar ao seu próprio estilo de vida para viver o propósito do Senhor na sua vida. Milagre de verdade é um homem cumprir o tratamento dele, dizer não para a sua própria carne e vir aqui receber um certificado. Isso é milagre, irmãos. Só que milagre que cumpre propósito é necessário que venha de um relacionamento entre o Senhor e alguém que se santifica. Alguém que diz não para si mesmo, alguém que renuncia o seu estilo de vida, a sua própria vontade. Para que milagres aconteçam em sua vida, entenda que só será possível a partir de um relacionamento entre você e o Senhor. Como que você quer viver algo que você não gera? Como você quer gerar se você não relaciona? E relacionar com o Senhor não é apenas vir num culto bonito como esse, ver a dança, um louvor bem afinado, um louvor bonito, uma letra própria dos meninos. Isso não é se relacionar com Deus. Se relacionar com o Senhor é todos os dias ter um tempo de secreto, todos os dias se olhar no espelho e dizer: Senhor, eis-me aqui. Queridos, essa madrugada nós tínhamos hoje de manhã marcado de entregar o panetone às 9:30 da manhã, 3:30 eu levantei de madrugada. Talvez muitos não viram, é a chuva que Deus mandava.
chuva que Deus mandava. Eu falei: Senhor, eu sei que a chuva é necessária. Eu sei disso, Senhor. Porque muitas vezes nós vamos orar por uma condição climática e não entendemos a necessidade. Porque enquanto nós reclamamos de chuva, nós esquecemos que a terra precisa dela. Eu falei: Senhor, eu sei que a chuva é necessária, mas nós precisamos cumprir essa programação, Senhor. E eu acredito que nesse dia pessoas conhecerão o seu amor. Eu terminei de orar, a chuva cessou na hora. Entregamos todos os panetones sem uma gota de chuva na nossa cabeça. Começou a chover agora à noite, só em nome de Jesus. Mas isso é relacionamento. Eu começo a lembrar de histórias bíblicas de Pedro e João na porta do templo chamada Formosa, quando Jesus já tinha subido aos céus, tinha um paralítico naquele lugar pedindo esmolas. E o que você espera de um pastor quando você pede ajuda? Quando você pede um dinheirinho: pastor, eu preciso pagar uma conta. Tem muitas vezes que pastor tem, mas muitas vezes que não, porque está sujeito às mesmas condições, ao mesmo valor da carne que todo mundo está, aos mesmos R$7 de dólar que todo mundo está vendo aí. A gente está sujeito às mesmas coisas e às vezes não tem. E aquele paralítico então naquele dia pede uma esmola para Pedro e João, e Pedro então olha atentamente para os olhos dele e diz o seguinte: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem é capaz de dizer algo assim? Quem gerou antes num relacionamento de intimidade com o Senhor. Você só vai conseguir dar aquilo que você já tem. Só que você só terá aquilo que você busca. E essa busca fala de relacionamento entre nós e o Senhor. Existem pessoas que vão passar a vida precisando da oração de alguém, porque nunca vão desenvolver a sua própria oração. Jesus nos ensina isso no Getsêmani, e nós já falamos isso várias vezes aqui. Quando Jesus vai lá com os discípulos no Getsêmani, ele diz o seguinte: vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Orem comigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não está dizendo assim: orem por mim. Ele está dizendo: orem comigo, porque eu sou o primeiro a assumir a responsabilidade de oração pela minha própria vida. Eu tenho prazer de orar com você, irmão, mas não tenho tanto prazer de orar por você, porque quer dizer que eu estou acreditando em algo que nem você acredita. Meu Deus do céu. O que você tem gerado nesses dias? Se você quer viver mais do que os outros estão vivendo, vai precisar renunciar mais do que os outros estão renunciando. Deus vai precisar achar a virgindade em você. Pastor, eu posso beber? Irmão, você pode fazer o que você quiser. Só que uma coisa você precisa saber: você vai ter que lidar com a consequência de cada escolha que você faz. Pastor, eu posso isso? As maiores discussões no momento: pastor, eu posso? Pastor, eu não posso? Quando a pergunta é: pastor, eu devo ou não devo? Por quê? Porque se eu entendo que Deus tem algo a mais para a minha vida, eu vou ter prazer de renunciar mais do que os outros estão renunciando. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Tatuagem foi uma briga do passado dos jovens. Eu fui pastor de jovens. O que eles falavam de tatuagem para mim, Robson, não estava escrito. Pastor, eu posso beber? Um dia chegou uma jovem possuída, não, brincadeira. Uma jovem irmã atormentada. Não, como é que eu posso dizer isso?
uma amadinha do Senhor. Ela disse para mim: pastor, como é que eu vou casar com fulano se eu nunca experimentar primeiro? E sabe que às vezes a gente fica até meio sem resposta, né? Ou capeta dos infernos, né? Sabe qual foi a minha resposta? Nessa hora é só o Senhor para dar resposta para a gente, irmão. Falei: irmã, se você não tem fé nem para isso, dificilmente você vai viver alguma coisa boa na tua vida. Porque a gente casa para fazer umas coisas que depois que casa a gente faz só de vez em quando, né? Não é verdade? Oh, Jesus amado. Abre a mão aí, mulher. Receba uma unção poderosa na tua vida. Então, o que você tem gerado nesses dias? Se você não tem gerado nada, é porque você tem relacionado pouco. Se você tem relacionado pouco, é porque você tem se santificado pouco. Naquele versículo que todo mundo gosta: ai, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Irmão, sabia que esse versículo, a essência dele, não está falando de coisa leve. Ele começa o versículo dizendo assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. E aí então vem Jesus. E Jesus é Jeová, é Salvador, ou Deus salva. Isso é Jesus. E uma das qualidades do Senhor é que Ele é Salvador. E isso é forte demais. Saber que existe um Deus Salvador e que o propósito dessa salvação é nos trazer para perto dEle e para viver eternamente com Ele. Ai, uau, que amor é esse? Preste atenção no que isso significa. É a mesma coisa que você ir orar num hospital e trazer todos os enfermos daquele lugar para morar na sua casa. É a mesma coisa que fazer a visita num presídio e adotar todo mundo como seu próprio filho. Esse é o amor de Deus por nós. Nas nossas enfermidades, nos nossos pecados, nos nossos delitos, Ele não me amou na igreja, Ele me amou na rua com um cachimbo de crack na mão. E olhando para mim naquele dia, Ele disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele é um Deus que salva. Porém, diga porém. Não, diga mais forte. Porém, Ele só é Salvador da vida que Ele é Emanuel. Ele só é Salvador da vida que Ele é Emanuel. Como assim, pastor? Ele só é Salvador e só será Salvador daquele que permite que Ele seja Deus conosco, que Ele esteja presente, para que muitas coisas aconteçam na sua vida. Ele precisará ser um Deus conosco, um Deus presente. Uma das maiores características que eu aprendi do Senhor é que Ele não é um Deus do domingo à noite. Ele é um Deus da segunda. Ele não é apenas um Deus do testemunho de milhares de reais. Ele é o Deus do bom dia todos os dias. Quando eu me converti, estava muito forte na época um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Meu Deus. Então eu li aquele livro, Binho, e eu saía desesperado. Cada página que eu lia, eu tinha vontade de dormir, só para no outro dia eu acordar, levantar a minha mão e dizer: bom dia, Espírito Santo.
Aleluia. Aleluia. Ele é aquele que vive no nosso meio, que vive em nós e que vive através de nós. Mas nós nesses dias estamos nos esquecendo disso. Estamos fazendo do Senhor uma palestra motivacional de domingo à noite, motivando um pouquinho nosso coração para a gente viver mais uma semana. E os pastores que mais têm sido assistidos nesses dias são aqueles que dizem assim: você é o cara, você pode, você acontece. Se olhe no espelho e diga assim: ei, você é bom, você vai conseguir. Mas a Bíblia que eu prego e a Bíblia que eu conheço diz para você se olhar no espelho e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sem Jesus eu não sou nada. Os pregadores da nossa geração pregam: receba a visão, aê. A palavra que eu conheço diz: se teu olho te faz pecar, arranca ele fora, porque melhor te é entrar sem um olho no reino dos céus do que ter o teu corpo inteiro lançado nas trevas. Esse evangelho parou de ser pregado nos nossos dias, porque esse evangelho não dá curtida, esse evangelho não dá like, esse evangelho não atrai seguidor. Pior, esse evangelho atrai perseguidor. Mas é o evangelho que nós viveremos nessa casa. Se a tua mão for ofertar, esconde da outra, porque a outra não precisa ver. Se a tua mão te faz pecar e você não consegue vencer, arranca ela fora. Esses dias eu cheguei à conclusão sobre esse texto. Os irmãos da comunidade vão entender. Alguns meninos vão conseguir passar por um tratamento de 6 meses e vencer para o resto da vida e serem grandes homens de Deus. Mas nós conhecemos meninos, e não tem, nessa turma não tem, mas nós conhecemos meninos que passaram pela casa, que a vida deles, a partir daí, é escolher passar o resto da vida envolvido com uma comunidade, sendo um obreiro, um servo do Senhor, para que consiga ficar bem. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Continua nesse lugar até que Ele venha, até que Ele venha. Essa é a boa nova do Evangelho, que Ele é Deus conosco. Aquele que um dia estava distante por conta do pecado, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Aquele que então estava inacessível por conta dos nossos pecados, hoje é acessível, pela graça de Cristo e pela obra da cruz. Jesus nasceu, diga: Jesus nasceu, mas é necessário deixar que Ele cresça. E agora sim eu chego no tema da mensagem dessa noite, e eu estou quase encerrando. O fator Herodes. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 2. Versículo 3 e 4. Diz assim: e ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, ele exigiu deles aonde Cristo deveria nascer. Agora vamos lá para o versículo 16 de Mateus 2. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ele diligentemente inquirira dos homens sábios.
Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto. Era Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existiam mais. Mas tendo Herodes morrido. Até aqui. Qual é o fator Herodes? É o inimigo da nossa geração. Que a preocupação dele não é que Cristo nasça em você. O fator Herodes é não permitir que Jesus cresça dentro de você. Não é impedir o nascimento, mas é impedir o crescimento. Todas as vezes que você sai de um culto como esse, vai ter uma tela para você olhar. Vai ter uma discussão para você participar. Vai ter uma afronta para você lidar com ela. Com o único objetivo de não permitir que o Senhor cresça dentro de você. Todos os dias. O fator Herodes é um inimigo que está muito presente na nossa geração. Matando o menino que nasceu dentro de nós. Procurando diligentemente aonde está o menino para não permitir que ele cresça. E nós cantamos muitas vezes que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Mas nos distraímos com tantas coisas que permitimos que o inimigo interrompa o crescimento de Cristo nas nossas vidas. Natal fala do nascimento de Jesus. Mas tão importante quanto o nascimento de Jesus é o crescimento dele dentro de cada um de nós. Sabe como as pessoas vão olhar para você e enxergar Cristo? Se você nunca deixou que Cristo crescesse dentro de você. Como as suas atitudes serão de um pequeno Cristo, se Cristo não cresceu dentro de você? Sabe o que significa cristão? A palavra cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Todos os dias você vai ter um convite. E o objetivo desse convite é interromper o crescimento de Cristo na sua vida. Todos os dias você vai passar por uma situação em que o único objetivo é interromper o crescimento de Cristo na sua vida. Porque quando Cristo cresce dentro de você, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que Cristo cresceu dentro delas. Pessoas que às vezes não têm tudo, mas pessoas que não faltam nada. Eu vi pessoas nessa minha vida parar na frente de um armário vazio, levantar a mão e dizer assim: Senhor, está vazio, coloca a tua mão. E 20 minutos depois chegar compras e mais compras na casa da pessoa. Eu vi essas coisas acontecerem. Eu vi pessoas que olham umas para as outras e dizem assim: seja curado, e a enfermidade desaparecer. Eu tive com pessoas que só a presença delas nos dá vontade de chorar. Mas não tinha a ver com elas, tinha a ver com algo que tinha crescido dentro delas.
Oh, Jesus. Tantas vezes, queridos, eu mesmo permiti que Cristo não crescesse dentro de mim. Tantas vezes, por dificuldades, por aflições, por discussões, por querer estar certo sempre, por carregar mágoas do passado. Ei, um dos maiores matadores do menino que está crescendo dentro de você é uma mágoa gerada no teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Abre lá para mim. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Jesus é a semente. E uma das coisas aqui que eu enxergo e vejo o amor do Senhor, sabe o que é? É que Ele não escolhe terra para semear. Ele semeia na vida de todos. Só que é a capacidade da terra interagir com a semente que vai fazer com que a semente cresça ou não. E existem aqui 4 tipos de terra listadas nessa parábola: a beira do caminho, a com pedregais, a cheia de espinhos e a terra boa. Se fizermos uma conta aqui de padeiro, nós entenderíamos que apenas 25% das pessoas que recebem a Cristo permitam que de fato Ele cresça dentro delas. O que é essa terra que cai no meio do caminho, à beira do caminho? É aquelas pessoas que são completamente aleatórias, que tanto faz como tanto fez, que não estão atentas a nada que está acontecendo, que estão aqui, estão de repente até no celular. Não estou falando aqui, estão no culto, não é aqui hoje. Estão no culto, mas estão em Nárnia. Essa é a beira do caminho. Tem gente que está aqui e está pensando se desligou a água da chaleira em casa. Meu Deus. Isso é a beira do caminho. Sabe o que vai acontecer? As aves do céu sempre vão roubar tudo que você recebeu. E o que você recebeu nessa noite, você vai estar precisando de novo domingo que vem. E no outro domingo. E no outro domingo. O que eu estou falando é muito sério agora. Preste atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesse momento. Outra parte da semente cai em meio a pedregais. Terra que tem pedra, até cresce, mas não cria raiz. Até começa a aparecer alguma coisa. E o que são pedras? Pedras são situações pesadas que nós carregamos dentro de nós e não nos livramos delas. Mágoas, ressentimentos, dores do passado, frustrações, traumas, sentimento de que não deu certo uma vez, não vai dar certo de novo.
E a semente não produz o fruto que precisa produzir. Não cresce. Outra parte da semente cai entre espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos sufocam a semente. Agora, sabe o que é interessante? Que espinho é como se fosse o fruto do espinheiro. Sabia? Espinho é como se fosse o fruto do espinheiro. Sabe o que são espinhos? Coisas que parecem ser frutos na nossa vida, mas que na realidade só estão sufocando aquilo que é fruto de verdade. Coisas que parecem ser, mas não são. Eu me visto como crente, frequento a igreja de crente, penteio o cabelo como crente, faço unha como crente. Mas assim diz o Senhor à igreja que está em Sardes: tem nome de que vives, mas está morto. E outra parte da semente cai em terra boa. Terra boa. Agora diga uma coisa para mim: a semente é ruim? A semente é perfeita. É a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, a semente é perfeita. Mas por que mesmo a semente sendo perfeita, em algumas terras ela não cresce? Que a responsabilidade de interagir com a semente não é da semente, é da terra. E nessa noite, para que Cristo cresça dentro de nós, o Senhor precisa passar o arado na nossa terra. Posso dizer uma coisa para você de todo o meu coração: passar o arado dói. Tirar alguns espinhos e alguns pedregulhos que estão contaminando a nossa terra dói. Mas é necessário. É necessário. Em muitos cultos como esse, eu não estou falando isso por causa do apelo, irmãos. Nós fazemos um apelo para as pessoas virem para frente, receberem uma oração aqui. Vocês sabem como é a nossa liturgia de culto. Existem muitas pessoas que, obviamente, por timidez, não saem do seu lugar e vão para frente. Mas passar o arado, às vezes, é você vencer até limitações internas, para que Deus trate a tua terra, para que ela produza o fruto que é Cristo na sua vida. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Agora o que eu faço, pastor? Deixe que ele cresça. Deixe que ele cresça. Não interrompa a obra de Cristo na tua vida. Não diga mais não para Jesus. Diga sim para Ele. E se coloque de pé comigo nessa noite.